Oi, gente bonita, tatuada e cheia de piercing do meu Brasil, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre cobertura de tatuagem. Se interessa pelo assunto? Então já se inscreve aqui no canal primeiro, que aqui no canal só tem vídeo da hora falando de piercing e de tatu. Segundo, eu preciso muito de inscritos aqui para manter o canal vivo. E se você conhece alguém que se interessa por esse assunto também, já compartilha o vídeo, manda lá e deixa o joinha e vamos pro vídeo. Vamos falar então sobre cobertura de tatuagem. Quais são os casos que dá para fazer e o que esperar? Olha, pode parecer um tanto óbvio para muitas pessoas. Porém, se você que está assistindo é tatuador, eu tenho certeza que você tem um print em algum lugar do seu celular de um cliente com uma tatu enorme, feia, e um cliente perguntando se dá para cobrir aquela tatuagem com uma tatuagenzinha pequenininha, com uma escritinha delicada. Pode parecer absurdo, mas gente, todo mundo que é tatuador já recebeu um pedido desses. Gente, vamos lá então. Para cobrir tatuagem, existe uma regra, digamos assim. A tatuagem que vai cobrir a antiga, ela vai ter que ser necessariamente maior e mais escura do que a tatuagem que está lá embaixo, tá? Somente a tinta preta consegue cobrir outra tinta preta, tá? Então, quanto mais escura for a sua tatu original, mais escura vai ter que ser a cobertura. É claro, existem algumas tintas, como por exemplo, violeta, um azul escuro, às vezes um vermelho muito escuro e um marrom, que conseguem ali camuflar aquela tinta preta, principalmente numa tatu que já tá velha, que já tá desbotada. A nossa pele, ela é mais ou menos como você imaginar um papel que você tá pintando com canetinha, né? Então, se você passou uma canetinha preta, a hora que você for passar uma canetinha amarela, não só o amarelo não vai cobrir o preto, mas ele vai se misturar, tá? Então, a gente tem essa mistura de cores. Se eu tenho, por exemplo, uma tatuagem preta embaixo e jogo tinta branca em cima, não é que ela vai ficar branca, ela vai ficar cinza, né? Se tinha uma cor vermelha e eu joguei tinta azul, vai ficar roxo. Então é por isso que muitas tatuagens são difíceis de cobrir, principalmente tatuagens que são grandes e que são muito escuras. E aí eu vejo muito acontecer as pessoas que às vezes têm uma tatu. Qual que é a tatuagem que todo mundo mais cobre? Ah, adivinha? Nome, né? Nome do ex-namorado, do ex-marido, de não sei quem, da ex-mulher. E aí a pessoa quer cobrir, só que geralmente essas escritas elas são feitas com tinta preta, né? E aí a nossa solução é cobrir com uma coisa maior e mais escura. E muitas vezes o cliente não quer. Então, né? Vai fazer o quê? E aí algumas pessoas me perguntaram qual que era a minha opinião sobre aquela coisa de cobrir com uma tatuagem branca. Então, assim, agora eu tô dando a minha opinião, tá, gente? Eu não tô trazendo aqui uma verdade, um fato científico que funciona para todo mundo. Vou compartilhar aqui com vocês aquilo que eu tenho visto ao longo da minha carreira como tatuadora. Eu já vi alguns poucos posts aí na internet de pessoas que tinham uma tatuagem preta, né, feita com tinta preta, e daí foram até um tatuador que fez algumas sessões de cobertura com tinta branca, né? Então a pessoa fez, sei lá, acho que 5 sessões com a tinta branca. E daí, segundo o tatuador, aquilo ali voltou a ficar clarinho e possibilitou que fosse feita uma outra tatuagem que não é nem tão grande assim e que é clarinha, que é delicadinha, né? E uau, incrível, na minha opinião. Eu nunca vi pessoalmente um cliente chegar aqui com uma tatu que ele fez esse tipo de cobertura e que tenha, na verdade eu nunca nem vi, tá? Eu vi poucos casos e isso assim, tudo em ambiente virtual. Na vida real eu nunca vi chegar uma tatu assim aqui perto de mim. Então, eu não posso dizer se isso funciona, mas eu também não posso dizer se isso não funciona. Até onde eu aprendi, você pode criar, com esse branco, você pode criar um tom de cinza claro e aí a partir disso você pode colocar algumas cores. Agora, será que aquela foto que a gente está vendo não foi manipulada digitalmente? Será que não tem um Photoshop ali? Será que a pessoa não jogou a saturação lá em cima, tirou aquilo, tirou não sei o que lá? Então, assim, é muito difícil de confiar nas coisas que a gente vê na internet. Eu confio naquilo que eu estudei e que eu vi, né, e que eu vejo no dia a dia. As pessoas tentando cobrir tatuagens
com outras mais escuras. Algumas coberturas ficam muito boas, de forma que praticamente some a tatu que estava lá embaixo, ou, como acontece na maioria dos casos, a tatu antiga, se você procurar, você ainda encontra um resquício dela. Porém, só uma pessoa que está ali muito focada, olhando, consegue encontrar, né? Um profissional que sabe fazer uma boa cobertura, que tem uma ideia bacana para preencher aquele espaço, ele consegue fazer a tatu, vou dizer sumir, mas ficar muito bem camuflada embaixo da tatuagem nova. Porém, gente, não são todos os tatuadores que sabem fazer cobertura, não são todos os tatuadores que gostam de fazer cobertura e, como eu te disse, às vezes a ideia que o tatuador tem para fazer a cobertura daquela tatu que você quer não é a ideia que você gostaria. O que você pode fazer num desses casos? Você tá lá com uma tatu que você não gosta. Primeiro, né, gente, tem uma coisa que as pessoas, que eu acho muito bacana quando as pessoas conseguem entender isso. Tatuagem é um procedimento definitivo, né? Então, assim, às vezes uma ideia que você tinha quando você tinha, sei lá, 20 anos, não tem mais nada a ver depois que você tá com 50. Isso é uma coisa. Outra coisa, a arte evolui, né? Então, aquilo que era bonito na década de 80, muitas vezes não é considerado bonito hoje. Porém, eu acho bacana quando as pessoas entendem que aquela tatuagem que elas têm na pele delas reflete a pessoa que elas eram naquela época, né? Então, eu tinha 20 anos, eu tinha essa cabeça, isso significava uma coisa muito importante para mim. Hoje a minha cabeça mudou. Tá bom, mas aquela tatu, ela é parte da sua história. Pode ser que ela não seja mais uma tatu linda, mas cobrir, será? Por que eu falo isso? Porque nem sempre a cobertura vai ser aquilo que você quer e nem sempre vai ficar melhor do que o que estava lá. Por mais que o tatuador seja bom, às vezes não fica exatamente aquilo que você queria. Então, eu acho que uma dica legal aceita a tatuagem que você tem, aceita a pessoa que você era, aceita que as coisas mudaram e que tá tudo bem, sabe? Porque a tatuagem não é como uma roupa que você enjoou, você vai lá e troca. Ela vai ficar com você para sempre. Então, muito importante falar, pense bem naquilo que você quer tatuar. Entenda que você pode mudar de ideia depois. Então, tente sempre fazer sua tatu no melhor local possível, com o melhor profissional possível. Faça um desenho que pelo menos seja importante para você ou que você se identifique muito com a arte, né, com a estética daquilo, porque aquilo vai envelhecer junto com você e tá tudo bem. Agora, uma coisa que nem todo mundo sabe e que dá para você fazer também, caso você esteja decidido que quer cobrir, né, que não quer mais aquela tatu, por qualquer motivo que seja. Às vezes aquela tatuagem tem um significado que era ok, mas que se tornou muito ruim, eu entendo, né? As coisas mudaram e você não quer mais aquela tatu. Uma opção para muitas pessoas é fazer algumas sessões de clareamento a laser. Então, assim, você pode fazer a remoção completa da tatu com laser, ou você pode fazer algumas sessões até que aquela tatu fique clara o suficiente para que a nova tatu que vai vir não precise ser nem tão escura e nem tão grande, tá? Essa é uma opção. Pô, legal, vou fazer o clareamento a laser. Só que, essa opção não é válida para todas as pessoas, nem para todas as tatuagens. Por quê? Hoje em dia, a gente tem alguns lasers que são mais avançados e que funcionam melhor na remoção da tatu. Esses lasers, basicamente, o mecanismo de funcionamento eles identificam onde está o pigmento e vão quebrando em pedaços menores e o seu corpo vai tratando de se livrar daquelas pequenas partículas e depois de algumas sessões ele vai sumindo. Então a gente tem alguns lasers que são mais eficazes nesse procedimento. O problema é que alguns lasers confundem o pigmento da tatu com o pigmento da nossa pele, a melanina. Então, para pessoas que têm pele escura, muitas vezes a remoção da tatu com laser não é muito eficaz. Além disso, alguns pigmentos, algumas cores de algumas marcas de tinta são muito difíceis de serem quebradas. Então tem gente que às vezes passa o laser e aí, sei lá, tinta preta, geralmente a tinta preta é mais fácil de ser removida, já o azul e o verde, se eu não me engano, e algumas marcas de tinta vermelha já são um pouco mais difíceis por serem pigmentos maiores e o laser tem mais dificuldade de identificar e quebrar. Então, às vezes, ele vai apagando, mas ele ainda fica um resquício que fica fácil de ser coberto. Porém, eu já vi casos
de pessoas que fizeram mais de 5 sessões de laser e a tatu continuou da mesma cor, da mesma intensidade, e era até tatuagem preta, que é relativamente fácil de remover. Nesses casos, eu não sei te dizer se o problema é da marca do laser, se foi da pessoa que aplicou, se é do organismo da pessoa que tinha tatuagem, se era uma marca de tinta incrível, que não sai por nada no mundo, mas saiba que nem todas as tatuagens são removíveis com laser, tá? Então, outro motivo para você pensar muito bem aí antes de fazer sua tatu. E eu acho que a última dica que eu posso dar, que eu acho que eu até já falei um pouco, é se você está pensando seriamente em fazer uma cobertura de uma tatuagem com outra, procure um profissional que é especializado ou que tem pelo menos bastante experiência em coberturas. Porque pior do que uma tatuagem que você não gosta, é uma tatuagem que você não gosta, coberta com uma tatuagem que você também não gostou. Aí você arrumou um problema enorme, tá? E entenda que nem todos os tatuadores gostam ou sabem fazer cobertura. Agora, em alguns casos, pode ser que aquilo que a sua tatuagem precisa é de um retoque ou uma reforma, né? Então, existem artistas também que são muito bons, que eles conseguem pegar aquela sua tatuagem e transformar ela numa tatu melhor, né? Com uma cara mais bonita, com pigmentos melhores. Alguns pequenos ajustes, às vezes, podem ser feitos, principalmente em tatuagens que são mais velhas e que estão mais desbotadas. Não são todas que dá para fazer, mas procure o seu tatuador de confiança, procure indicações de pessoas especializadas em fazer esse tipo de trabalho, se for o seu caso. E agora eu queria saber de você, se você tem alguma tatuagem que você se arrepende muito, que você gostaria de cobrir, ou que você já tentou cobrir, se deu certo, se não deu, ou se você é do time que não, tatuei, beleza, já não gosto mais da tatu, não gosto, mas vamos deixar ela aqui porque ela é parte de mim, parte da minha história. Eu quero saber a sua experiência, a sua opinião com relação a esse assunto, tá? Lembrando, gente, que o que eu trouxe aqui, algumas coisas são fatos e algumas coisas são opiniões minhas. Você não é obrigado a concordar com tudo aquilo que eu falo, tá bom? Mas também não precisa ser mal educado, vamos conversar aí de maneira educada, tá legal? Então deixa a sua opinião, deixa o seu like e vejo você no próximo vídeo.